daquele que deu a vida por nós. Glória a Jesus. Antes de agradecer, Deus, para que os irmãos possam apresentar, gostaria de estar vendo em Atos, aleluia. Eu pensei até que o pastor Maurício já sabia o que eu iria falar nesta noite. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Aleluia. Deus está com você. Vamos achar, irmãos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Com a ajuda da igreja. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Podemos acertar, irmãos, mais glorificando ao Senhor. Confesso aos irmãos que mais ou menos falar do amor de Jesus Cristo, que Ele salva, é um pouco as pernas bandeiras, porque sabemos que esta palavra é viva e eficaz. Sabemos tudo que nós falamos nesta noite, com a palavra do Senhor vai se concretizar. Aleluia. Quero agradecer ao pastor, que mais uma vez tem nos capacitado a orar pelas nossas vidas, que eu sei que ora por mim e por minha família. Também agradecer ao Senhor por 35 anos de união entre os meus pais. E como minha mãe disse, há 14 anos que ela orava pela salvação, o retorno da minha irmã para o Evangelho, a oração que ela fazia para que os meus sobrinhos também pudessem andar segundo ao Senhor, conselho do Senhor. E é uma noite muito gratificante, porque eu mais ou menos sei que o Senhor irá falar comigo e com a igreja. Aleluia. Eu tenho por título esta mensagem: não tem como parar a palavra de Deus. Vemos, irmãos, que Estevão, o primeiro mártir, depois a ascensão de Cristo, como foi dito no começo, quando Jesus Cristo vai para o céu. Aqueles discípulos pensavam eles que ficaria só. Pensavam eles que ficaria órfão de pai. Mas como diz a palavra do Senhor, que ele rogaria, vou ter baixar um pouquinho, isso é pentecostal, aleluia. Que então pensavam eles que iria ficar só. Mas a palavra do Senhor disse que Jesus ia subir, mas queria rogar ao Pai para que pudesse mandar o Espírito Santo de Deus. Passando rapidamente, irmão, para que os irmãos possam entender o título desta mensagem, vemos que logo a seguir à sessão, o Espírito do Senhor vem no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A festa do Pentecoste. Sabemos que o costume judaico, aquilo era uma festa. A palavra Pentecoste deriva-se desta festa. Ficou marcado na história evangélica aquela festa, com a descida do Espírito Santo, muitos foram batizados pelo Espírito de Deus. Muitos falaram em novas línguas, muitos então foram renovados, quem sabe. Mas pensavam ali também o povo que não acreditava em Jesus, que iria se dispersar ali então a tudo aquilo que Jesus falou. Para aqueles homens que eles se encontravam, os filisteus, fariseus, com a morte de Jesus Cristo, então finaria aquele tal evangélico pregado. Com a morte daquele que disse que daria a vida por mim, morreu, agora já não tem mais. Com esse tal Jesus Cristo que veio até aqui, por 33 anos de sua vida, disse que ele vinha para dar vida com abundância. E para aqueles homens que eles se encontravam, pensavam eles que tinha acabado. Mas o que me alegra, irmãos, é quando eu me deparo no capítulo
capítulo 6, que então o plano evangélico do Senhor Jesus Cristo está mudando de dimensão. Para o evangélico do Senhor, nosso Deus, a palavra dele está sendo propagada em cada tempo, em cada vale. A sinagoga já está sendo reconhecida que o Senhor vem para dar vida, vem para mudar a história. Eu começo a perceber, quando chego no capítulo 6, que aqueles homens então veem que não tem como parar a palavra do Senhor Jesus. Não tem como parar a obra de Deus. Se nós formos vermos no capítulo 5, do 17 ao 36, a Bíblia fala, irmãos, por o evangelho está crescendo de tal maneira, matando Jesus, agora quer prender aos discípulos deles. A Bíblia fala, irmãos, que os apóstolos então estão presos. Aqueles homens que falavam que Jesus mudaria a situação, que não necessitava mais de oferta, que havia matância, que não necessitava mais de sofrimento, porque o sacrifício perfeito já tinha sido feito. Pensavam eles então, prendendo aqueles homens de Deus, colocando em cárcere. Por muito tempo, a Bíblia fala que tentaram ficar ali, irmãos, que por pouco tempo ficaram ali. Mas mesmo preso, a Bíblia fala que os apóstolos não deixaram de fazer a obra de Jesus Cristo, ou seja, a obra de Deus. Eu vejo aí meu pastor Maurício e os irmãos, que mesmo aqueles homens, para além do homem preso, pensando que iria calar a boca do homem de Deus, pensavam eles que ali cessaria. Mas o que enganaram eles foi que eles continuaram a falar poderosamente de Jesus Cristo, veio para dar vida com abundância, para salvar você que estava no lamaçal do pecado, que veio para salvar eu, a minha mãe e meus irmãos, que um dia, muito breve, eu vou falar assim, que eu e minha casa servirá ao Senhor. Aleluia. No título fala, e dando testemunho perante a Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Gamaliel, irmãos, era um homem doutorado, era um homem muito respeitado naquela época. Era um homem, quem sabe, um doutor, quem sabe, os judeus. Historiadores relatam que quando havia alguma sentença, eles se reuniam como em forma de ovo, para que os jurados pudessem estar vendo o júri, o réu. Quando o réu se encontrava no meio, ouviam-se ali grandes discussões para saber se iria ser condenado ou ser solto. Gamaliel, conhecedor da palavra de Deus, eu creio que Jesus Cristo deu uma balançada naquele coração que poderia estar apedrejado. Não sei se os irmãos conhecem essa passagem, mas eu vou falar. Aleluia. Dá uma glória para Jesus, irmão. Louvado seja Deus. Então, aqueles homens do Senhor, historiadores falam, que no meio daquele povo, advogados, prefeitos, homens doutorados, todos eles tentaram matar aqueles homens. Quem sabe disseram assim, olha, pode matar, nós já matamos o tal Jesus Cristo, pode matar ele também, não vai fazer diferença, aí nós vamos parar este tal evangelho. Mas a Bíblia fala que Gamaliel levantou-se e disse assim, olha, se verdadeiramente esses homens for desse tal Jesus Cristo, e esse Jesus for o Filho de Deus, essa obra não vai para frente. Essa obra não vai ter rendimento. Vai ser uns 2 anos, quem sabe, 3 anos, 4 anos,
Quando chegar no 5 anos vai parar. Se não for desse tal verdadeiro Filho de Deus, que o chamou, vai parar. Então, irmãos, a Bíblia fala que foram soltos aqueles homens, ou apóstolos. A Bíblia também fala, irmãos, que quando saíram da prisão do Júlio, eles continuaram a fazendo a obra de Deus. Olha que experiência. Olha a perseverança, irmãos. Olha aquilo que Deus tinha preparado. Continuando eles falando que Jesus veio para mudar a história, algumas pessoas dizem que em Gênesis 1, olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque a sua viúva era desprezada no ministério contínuo. Exatamente. E os dois convocaram a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, precisamos da mesa. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais continuamos sobre este importante negócio. O crescimento era tão grande, irmãos. A obra de Jesus crescia de tão forma tão extraordinária, porque se nós formos vermos aqui, até o capítulo 6, não foi muito tempo. Historiadores relatam que foram 7 anos, mas como a Bíblia não relata, eu não posso dar certeza. Eu sou um servo que fala aquilo que está na palavra. Eu vivo a palavra do Senhor. Muitos vêm e encher a abobrinha, mas eu, pela graça do Senhor e pela misericórdia, tenho vivido aquilo que está escrito. Mas voltando à palavra do Senhor, por o crescimento da obra do Senhor ter sido grande, aqueles homens murmuraram, porque havia ali viúvas e crianças de servos do Senhor a estar sozinha. Aqueles homens, a Bíblia fala, que houveram que chamar 7 discípulos. Mas tinha uma exigência. Não eram 7 discípulos normais. Não era qualquer homem fechar o olho e escolher. Não. Eram 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. E hoje vemos, pastor Maurício, que o Senhor quer te escolher, mas por nós não termos as condições necessárias, como foi dito na escola dominical, avisamento só vem pela palavra de Deus. Aleluia! Da palavra de Deus vai derivar das orações, dos louvores, mas pronto. Muitos obreiros, obreiras, homens e mulheres, até mesmo os pastores, não estão cheios do Espírito Santo. O que você quer dizer com isso? É que muitas vezes, irmãos, o Senhor quer usar o dado e Ele não dá o dado. Muitas das vezes os irmãos estão pensando: isso é da carne, eu não posso, eu não estou em santidade. Meu querido, quem pode julgar você é só Jesus Cristo. E se Ele está querendo te usar, meu querido, dá lugar, glorifique a Ele. Meu querido, se Deus quer falar: você é minha escolhida, você é homem e mulher, é minha escolhida, eu te chamei para fazer grandes coisas em meu nome, porque nós não fazemos. Queremos algo próprio nos julgarmos. Revelação divina, que é glorificar, irmãos, é aquilo que Deus fala, e eu sou mais do que obedecer. Deus quer usar vocês, Deus quer usar, mas basta não mudar. Meu Deus! Deus tem promessa na minha vida, pastor Maurício, mas até quando eu vou ficar eu vou ficar só na cadeia, está muito bom, eu não vou fazer nada.
vassoura errada, irmãos. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que um se destacou, escolhido para o diaconal, mas Estevão, se nós formos reparar, ele fazia o serviço de evangelista. Estevão, a Bíblia fala que ele destacava porque havia muito entendimento e discernimento da voz de Deus. Quem sabe, irmãos, Estevão ganhou várias almas para o reino de Deus. A Bíblia fala que ele fazia prodígios no nome do Senhor. Prodígio não é um levantamento de um morto, não é um cego ver. Prodígios também, quando eu vejo que ele ganhava almas para o Senhor. Prodígios era fazer algo impossível para mim, para nós, mas possível para Deus. E por isso Deus fazer aquela grande revolução no nome do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que levantaram-se contra a vida do homem de Deus. Aleluia. Tentaram mais uma vez enganando para a obra de Deus. Mas espera um pouquinho, prudente. Estevão agora cheio de glória, de poder de Deus, fazia grandes prodígios no nome do Senhor. Agora é perseguido. Quem disse que escolhido não é perseguido? Quem disse que vaso não é perseguido? Quem disse que você não vai ser perseguido só porque você leva na sua vida a salvação eterna? Os irmãos estão entendendo o mistério de Deus? Eu sinceramente, pastor Maurício, já que ele está pulando no mistério. Eu queria dizer que está pulando uma pessoa que eu sou o amante do Pentecoste. Eu gosto muito, os irmãos sabem que eu gosto muito de fazer aquilo que o Senhor tem nos agraciado com a glória. Mas quem disse é que nós não somos perseguidos? Muitas das vezes por dentro de casa, por trabalho, familiares. Muitas das vezes somos perseguidos porque levamos a palavra de Jesus. Falamos para o nosso soberano, falamos para esta nação que o Senhor salva, liberta, batiza e vai levar para o céu um dia. Ele subiu, mas como diz a palavra, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer para buscar a tua noiva. Prepare-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu noivo. Você é perseguido, olhe Deus na vida, nunca baixe a cabeça, mas continue adorando, faz prodígio no nome do Senhor, porque ele tem promessa para a tua vida. Aleluia, Jesus. Está faltando Estevão no nosso meio, está faltando Estevão, homens que não davam o Espírito de Deus. Muitos não têm, irmão Maurício, dizem ao profeta assim: olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te salva, mas muitos não pagaram isso. Vamos fazer o evangelismo? Vamos. Fala na igreja. Quando chega um dia, um é dois. Por que você está falando isso? Eu sou líder de missão da vida do pastor Serginho da Senat. Eu sei o que é isso. Marcar evangelismo para a igreja toda e chega um dia não tem ninguém. Serve para mim também, irmãos. Homens que não têm compromisso com Deus, o Senhor tem três faces: amor, misericórdia e justiça. Não queira nós perdermos a face da justiça. Se todos temos a palavra do Senhor, quando o Senhor quer vir a parte da justiça, as coisas ficam feias, as coisas mudam. Não levanta o homem de Deus. Não levanta o homem de Deus. Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que aqueles homens tentaram parar a obra de Deus. Tentaram fazer que o Estevão pudesse calar a boca.
Mas a Bíblia fala também, irmãos, que continuou Estevão fazendo a obra de Deus. Amém. Continuou Estevão evangelizando para aquela nação que estava se corrompendo na idolatria, com festa pagãs. Estevão continuou a fazer a obra de Deus, continuou a fazer o chamado de Deus. Estevão não estava a limitar-se a cuidar da viúva, da criança, mas Estevão, que estava na Valença, corria para a rua e falava: levanta em nome de Jesus, faz aquilo em nome de Jesus, eu quero te salvar, porque eu estou falando que Deus ama. Aleluia. Estevão não se limitou-se para dizer aquilo que o homem falou. Muitas das vezes o que o homem declara: olha, você vai fazer só isso. Muitos só fazem isso que o homem falou. Mas Estevão tinha visão ampla. Estevão não via como os homens viam naquela época. Estevão viu algo a mais. Estevão, quem sabe, irmãos, tinha tempo para fazer as coisas e não deixou, continuou fazendo. Pastor, oh Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que levantaram-se uma calúnia contra aquele homem de Deus. Sabemos nós que quando um determinado montinho de pessoas falava que blasfemava contra Deus, um monte de gente falava que Estevão falava mal de Deus, porque eles adoravam a Deus, mas não aceitavam Jesus. A Bíblia fala que aqueles homens levantaram-se então a calúnia contra Estevão. O que aconteceu? Mais ou menos levaram então Estevão para fora do arraial. Irmãos, quando a pessoa, uma passagem bíblica, quando uma determinada pessoa era fora do arraial, mulher do fluxo de sangue e outras pessoas eram levadas fora do arraial, ou era em pecado, ou havia algo muito grave acontecendo. Estevão fora do arraial, então começaram aqueles homens a apedrejar aquele homem de Deus. Eu vou falar devagarzinho. Apedrejaram o homem de Deus. Quando eu estudando esta palavra, o Senhor me deu uma revelação das pedras. O Senhor me demonstrava o quão forte Ele é conosco. A Bíblia fala que Estevão, no chão, no pó, sendo lançado pedras sobre ele, perguntando esse diálogo entre ele e Deus, o Senhor me disse assim: filho, há muitos homens e mulheres minhas que estão buscando a minha face, mas quando as pedras vêm nos atingir, muitos deles têm se desviado da minha palavra, muitos deles têm esfriado, muitos deles só têm olhado as pedras, mas eu estou na frente dele protegendo o rochedo. Aleluia. Muitas das vezes, irmão, você é atingido, mas você não vê que o Senhor está na nossa frente, nos protegendo de algo mais. Quem sabe você está andando na rua, uma laranja cai do seu lado, você fala: nossa, Deus do céu, a gente cai na minha roupa. Mas você poderia ver outra coisa, andar assim, ó, e um carro passar por cima de você. Olha a diferença do pé de uma laranja para o carro. Esse pé de laranja, essa fruta poderia cair já você, mas poderia então o carro também passar sobre você. Qual que você escolheria? O carro ou a laranja? Eu escolheria a laranja. Mas muitas das vezes, meu irmão Marinho, quando essa laranja cai,
Ele já está murmurando. Ele está falando, pô, não podia cair não, calça novinha, acabei de comprar. Quem sabe fosse o Edson, com o fato branquinho. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você, irmãos? Eu ficaria chateado se fosse certo. Mas eu preferi sujar minha roupa do que o carro passar por cima de mim. E quando as pedras vêm te atingir, você pode ver que muitas das vezes o homem dá uma prova muito difícil. A coisa é que é muito difícil. Muitas das vezes, irmão, nós não vemos aquilo que o Senhor poderia estar deixando passar. A pedra vem, com certeza, mas o Senhor está em nossa frente. Eu não sei se os irmãos já viram um desenho que é um homem que estava olhando ajoelhado, quando uma pedrinha acertou o seu corpo, na sua cabeça. Quando ele chegou a olhar para trás para murmurar do Senhor, ele viu que havia um homem com as mãos abertas, que muitas pedras o atingiam. Os irmãos já viram esse desenho? Não, mas eu aprendi uma grande lição nesse desenho. Quando o homem estava orando, pensando ele que nem uma pedra o iria atingir, mas o Senhor estava livrando sinais. O que ocorre, irmão, nessa palavra? Para passar a fé de Jesus, para estar pegando. Estevão, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, pregava a palavra de Deus, que Jesus salva e liberta. Ele não ficou ileso de levar pedrada. E a Bíblia fala, meu querido, que quanto mais aquele povo enraivecido contra ele, mais a glória de Deus estava com ele, mais calúnia se levantava com ele, mais prodígio Estevão fazia, mais calúnia, mais fofoca, mais condições precárias para a vida de Estevão. Aí que acontecia ao contrário. Quanto mais derrota, mais vitória. Quanto mais dificuldade, mais glória. Quanto mais fofoca, quanto mais luta, é mais vitória. Quando as coisas são difíceis, quando as coisas pensam para você, não tem como. As coisas em casa estão precárias no que a minha luta, você precisa ver aquela patroa. Ai, Jesus, se eu pudesse ter um cascudo santo, mas não posso. É aí que você vai ver a glória de Deus. É na dificuldade que tu vai ver a glória de Deus. É quando a sociedade disser que você não presta, é que o Senhor vai dizer, ele presta, porque foi meu sangue ali derramado na cruz do Calvário. Não glorifique a Deus, glorifique. A sua vida foi para outro preço. A sua vida foi pago alto preço. A sua vida para você está aqui nesta noite, exaltando ao Senhor. Foi pago alto preço. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que veste a vida de Estevão se virar. Ele olhou para cima e contemplou um ser tão lindo, maravilhoso, perfeito, e disse assim: meu Jesus, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Não vamos amaldiçoar quem não conhece a palavra de Deus. Não vamos amaldiçoar esta nação, porque carece de homem e mulher como você para falar que Jesus salva. Necessitam-se nos dias atuais. Estevão, não afrouxe. O Senhor não gosta de homem e mulher frouxa na presença dele. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Efésios está falando isso. As coisas estão apertando, mas é para que tu vejas que o Senhor está voltando. E no fim dos tempos, o amor de muitos esfriarão. Muitos não estão vivos. As coisas estão difíceis, irmãos. Mas o Senhor está voltando. Continue na perseverança.
Continue buscando a presença do Senhor. Continue rogando para vidas que necessitam. Você é um privilegiado por conhecer a palavra de Deus. Você é, como se diz no mundo, sortudo por conhecer o Evangelho. Mas muitos não têm essa oportunidade. Lá na África tem um hino 127. O Senhor da seca está chamando. Aqui temos. Quem quer ir comigo a meu mandar? Chorando, Sem a salvação participar. fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra atento ao teu mandar. Aleluia. Despertando-nos e prosseguindo para conhecer o nosso Deus. Que por mais as dificuldades, irmãos, que você nunca venha soltar nas suas mãos no seu conhecimento. Esta alma aqui com 66 anos. Que você nunca venha esquecer do verdadeiro e genuíno avivamento. Que não venhamos nós andar somente com barulho, porque a verdadeira adoração sobe como forma de aroma suave. Que o teu verdadeiro evangelho de Cristo só é tratado se tiver a santidade. Não importa se prega muito, se louva muito, se não andar alinhado com Deus, nada serve. Irmãos, agradeço os irmãos em nome de Jesus.